Oi, pessoal, boa noite. Cá estamos no nosso quarto dia de Web Congresso Mulheres de Trânsito. Até aqui tu já aprendeu um monte de coisa, né? Muita informação de altíssima qualidade que se tu souber utilizar, vai render honorários na tua vida, hein? Então aproveita, te agarra nessa oportunidade. Se tu não assistiu às outras aulas, as 3 primeiras aulas, a gente dá um replay ou não, gurias? O que vocês acham? Eu acho que tem que dar muito print aqui na nossa tela, compartilhar e marcar para a gente liberar o replay. Isso aí, ó. Então, ó, dá print aqui na tela, marca lá no Instagram, @Mulheres de Trânsito, faz favor, né? Ajuda a firma, marca @Legales Educacional, né? Para a gente continuar promovendo aí eventos gratuitos para ti. Tu tem que também ajudar a firma e promover o negócio. Então, ó, bora lá que não tem almoço grátis. Como eu te falei, tudo que tu aprendeu até aqui, se tu souber aplicar na tua carreira, toda ali a parte de requisitos do auto de infração, extremamente necessário. Processo ali administrativo com as notificações. No primeiro dia ainda te trouxe ali as possibilidades, né, para tu abrir aí o teu leque e entender que o direito de trânsito é muito mais do que recurso de multa, né? Então a gente tem muitas possibilidades. E uma delas a gente vai falar hoje, né? Porque rolou uma promessa ontem, né, Josi? Rolou sim. Falei que eu vou pôr fogo no parquinho hoje. Então, pega essa gasolina que, olha, hoje o negócio vai pegar fogo. Pegar fogo, né? É um tema muito polêmico e mais, né? São casos que aparecem bastante no cotidiano de quem advoga, de quem atua nessa área. Então, se tu atende no direito de trânsito, atua no direito de trânsito, ou se tu pretende atuar no direito de trânsito, tu precisa entender de auto de infração, de notificação e, óbvio, de lei seca, né? Que é o nosso tema de hoje, né, Josi? Com certeza. Todas as vezes que eu converso com alguém que trabalha na área de direito de trânsito, eu acho que uma grande dúvida que as pessoas têm é sobre a lei seca. Afinal, todos os finais de semana tem uma abordagem policial que a pessoa se recusa, a pessoa faz. Quais as penalidades que essa pessoa vai sofrer? E a gente tem muito papo hoje ainda. Então, de imediato, eu já te passo a bolinha, né? Então, toma conta aí. Hoje é contigo. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Primeiro, eu quero parabenizar a Faculdade Legal por esse evento maravilhoso que está sendo realizado aqui de forma gratuita, 100% online e 100% gratuito. Você, aí da sua casa, está nos acompanhando aqui falando sobre direito de trânsito. Um tema que até pouco tempo atrás você mal encontrava na internet. Você não tinha acesso a quase nada. A maioria das advogadas que estão aqui compartilhando conhecimento foi ali mesmo na prática, quebrando a cara, errando, aprendendo e está demonstrando aqui para você de forma gratuita o que pode dar certo. Então, você aprender é legal. Aprender com quem já errou é melhor ainda. E sem conversar muito, vamos lá, já vou compartilhar a tela aqui para vocês adentrarem nessa área tão legal sobre a lei seca. Nosso primeiro web congresso Mulheres de Trânsito. Está sendo realizado aqui desde lá do dia 11 até amanhã, dia 16, com a doutora Pamela, ó. Vai falar tudo aí sobre marketing digital. Então, ó, esperem que a aula de amanhã também vai ser muito especial. Como a nossa coordenadora já falou, já foi falado aqui com vocês sobre as possibilidades do direito de trânsito, então vocês já entenderam que é uma área muito especial, que é uma área lucrativa. Vocês já compreenderam também que o auto de infração de trânsito é essencial aí para quem quer atuar nessa área. As notificações, nossa, que conteúdo que a doutora Érica trouxe ontem para vocês. E agora, comigo, é possível anular ou não as infrações da lei seca. E amanhã
Nosso encontro está marcado, hein? Para quem não me conhece, meu nome é Josiane, sou Sá de Nascimento. Costumo dizer que eu sou advogada atuante na área de direito de trânsito por acaso, mas não é por acaso que permaneci. Eu fui nomeada servidora do Detran lá em 2010 e quando eu entrei ali, eu caí de paraquedas mesmo no direito de trânsito, eu não sabia nada. E ali na prática eu fui compreendendo essa área tão fascinante e permaneci até hoje. Não saio mais e também não quero sair, tenho certeza que você vai se apaixonar também. Sou pós-graduada em Direito de Trânsito, pós-graduada em Direito Administrativo, ex-servidora do Detran, como acabei de dizer, instrutora de trânsito, examinadora de trânsito pela Faculdade de Ensino Superior de Trânsito do Espírito Santo, identificadora de veículos e procedência, certificada pelo Detran. Nesse ponto aqui, eu quero chamar a atenção para vocês, é uma coisa bem relevante. Como eu era servidora do Detran, todos esses cursos que você viu aqui, instrutora, examinadora e vistoriadora veicular, eu fiz quando eu era servidora. Eu, apesar de ser servidora ali, eu simplesmente sentava na minha cadeira, na minha mesa e fazia apenas o que era designado para mim, não. Eu busquei conhecimento, eu busquei me especializar, busquei saber mais sobre o que o meu serviço que eu estava prestando ali poderia trazer para o meu currículo e também para as pessoas que eu estava atendendo. Então, não somente como servidora, eu queria dar um serviço de qualidade. Você, como advogado, que está aí me assistindo, qual serviço de qualidade você pode dar aí para o seu cliente? Ou você, despachante, qual serviço de qualidade que você pode dar para o seu cliente? Buscando conhecimento, você que autua as pessoas, um agente de trânsito, você tem que saber exatamente o que você está fazendo ali para o seu ato administrativo, igual a Carlinha falou lá, ser válido, ter validade, ser eficiente. A minha rede social principal é o Instagram, Josiane Sossai, Trânsito Prático. Quase todos os dias eu falo lá sobre direito de trânsito e dou dicas práticas. Então, me segue lá. É possível anular infrações da lei seca? Nesse tema, a gente vai falar sobre infrações previstas no artigo 65A, a infração por recusa ao teste do etilômetro. Nós iremos falar também sobre a infração prevista no artigo 65. Vamos adentrar aí um pouquinho nos crimes de trânsito, artigo 306. E, por fim, vamos concluir o nosso estudo falando sobre a possibilidade ou não de anular essa infração de trânsito. Nesse ponto, antes de começar aqui a minha aula, eu quero desmistificar a lei seca com você. Lógico, ninguém está aqui para romantizar o direito de trânsito. A gente sabe que a lei seca é muito específica e, na maioria das vezes, não é aceita. O recurso administrativo. Aqui você já viu, sim, com a Carla, que a partir do momento que tem um ato administrativo que não é feito da maneira correta, pode sim anular essa infração de trânsito. A notificação que você viu com a Érica também pode anular a lei seca. Então, veja bem, quando você conhece o direito de trânsito ali, no âmago mesmo do processo administrativo, você consegue sim êxito. Porém, vem comigo que tem muito conteúdo que você deve aprender. A embriaguez ao volante. Considerações gerais. A embriaguez ao volante vai ter o código da infração 51691, quando é confirmada a embriaguez, e o 75790, quando é recusado o teste do etilômetro. Ou os outros procedimentos administrativos que eu já vou falar aqui também com você. A constatação é sempre com abordagem. Isso eu vou deixar bem claro com vocês, por quê? Pode haver, por exemplo, um cerco tático, onde existe ali um agente policial, tudo certinho, dentro da legalidade, pode autuar a pessoa. Aí passa, talvez, um condutor, mostra a garrafinha ali, uma long neck ou uma lata de cerveja, demonstra que ele está ali
Com uma lata de cerveja, a princípio, talvez você pense, tem que autuar. Não pode. Somente com a abordagem. Os campos de observação, ou campo de observação desse AIT, ele é obrigatório. Logo mais iremos falar exatamente o que deve constar nesse campo de observação. E a responsabilidade por essa penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é penalidade que o artigo 65A e 165 pode acarretar, isso eu falo pode porque ele não deve. Isso é um ponto muito importante, até mesmo quando você vai construir um post, uma publicidade que você vai aprender lá com a doutora Pamela. Por quê? Essa infração, ela poderá acarretar. Vocês viram ontem? Quando existe um ato administrativo, quando chega, por exemplo, uma notificação e o processo acaba ali, ele obrigatoriamente não vai ter um processo de suspensão. Então, essa infração de trânsito do 165 e 165A e o 306 ali na parte criminal poderá acarretar um processo de suspensão do direito de dirigir. Não deverá. Como muitas vezes a gente ouve aí no jornal falando, olha, agora que o condutor foi constatada a influência de álcool, ele vai sofrer um processo de suspensão. Não é assim. Opa lá, você, como especialista em direito de trânsito, que eu tenho certeza que vai se tornar, você tem que utilizar os termos corretos. A responsabilidade por esse processo de suspensão vai ser do condutor, exclusivamente por ele. Mas isso não vai exonerar o proprietário do pagamento da multa. E sobre as notificações aí, Érica, fala comigo, tem que haver somente uma notificação? Explica aí para esse pessoal. Oi, pessoal, me metendo aqui na aula da doutora Josi, né? Mas só queria fazer uma consideração aqui com vocês, referente à notificação na multa específica aqui, no caso da lei seca, né? Não só neste caso, mas em todos os casos que a responsabilidade da infração é do condutor. Conforme nós conversamos na aula de ontem, deve haver notificação para que o proprietário do veículo consiga exercer aí o direito ao contraditório e à ampla defesa. Nos casos aqui da multa do bafômetro, né, ou da recusa, como a responsabilidade ela é do condutor, segundo o artigo 282 do CTB, há necessidade de que o órgão de trânsito notifique também o condutor infrator. E isso é um ponto muito importante e muito relevante, porque também você pode conseguir anulação de uma infração, né? Inclusive desses casos da lei seca, se o condutor não for notificado. Isso eu falo nos casos em que o proprietário não é a mesma pessoa que o condutor, né? Então, isso é um ponto muito interessante. É bem bacana até a doutora Josi ter feito essa abertura aqui para mim, porque com essa simples alegação a gente consegue também nulidade de infrações de trânsito por falta de notificação, como a gente conversou na aula de ontem. Então, depois, faz a leitura aí do artigo 282 e o artigo 257, onde fala ali a divisão das responsabilidades de proprietário, de condutor, que você vai entender bem isso que eu estou falando para você. É isso aí. Perfeito. Perfeito. As infrações previstas no artigo 165 e 165A terão duas penalidades nesse caso. Vai ter o pagamento da multa no valor de R$ 2.934 e o processo de suspensão do direito de dirigir, como eu disse agora há pouco para vocês. A notificação para o pagamento dessa infração de trânsito vai ir para o proprietário. E a notificação informando as penalidades da habilitação do condutor deve ser encaminhado para o condutor. Percebe? São duas penalidades diferentes. São duas pessoas diferentes. E mesmo que tenha o mesmo endereço, como a gente vê vários casos, por exemplo, um pai que empresta o veículo para o filho. O filho acaba sendo abordado e autuado pelo artigo 65 ou 65A. Veja bem, são duas penalidades. A notificação normalmente é encaminhada para o pai.
porque o pai é o proprietário. Mas se esse pai se esse filho, na realidade, abre a correspondência do pai, você percebe, existe uma abertura de uma correspondência que não é dele. Isso é um direito constitucional, inviolabilidade da correspondência. O sigilo da correspondência deve ser mantido. Então, até indo aí um pouquinho nessa questão aí da doutora Érica, falando sobre essa inviolabilidade da correspondência. O condutor, mesmo que tenha o mesmo endereço do proprietário, não pode haver. Procura, já tem julgado, tá? E vamos nós aqui, continuando a nossa aula sobre a lei seca. Esse, para quem nunca viu, é o equipamento etilômetro, que normalmente é utilizado. Lá na resolução 432 de 2013, fala que deve ser priorizado o etilômetro, tá bom? Mas não é apenas o etilômetro, como muitas vezes a gente sabe que somente é utilizado, não é somente o etilômetro que pode ser utilizado. Existem outros meios de prova, como o exame de sangue ou a constatação, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui. O procedimento administrativo sugerido. Isso eu vou falar desde lá do cerco tático até mesmo na autuação em verdade. A abordagem, o condutor deve ser abordado, como você viu ali nas considerações gerais. Oferecer, convidar o condutor a fazer o teste do etilômetro, mais conhecido aí como bafômetro. E nessa questão de convidar, eu quero fazer uma ressalva aqui. Por quê? Diversas vezes é relatado que ali, naquele momento, o agente de trânsito oferece e fala, não, você deve fazer, você é obrigada a fazer, ou obrigado a fazer. Não, não é. Além disso, se você perceber que existe qualquer tipo de abuso de poder nesse momento, comece a filmar. O condutor tem o direito de filmar a abordagem policial, mas não pode narrar. Você, caso for publicar esse vídeo em qualquer rede social, você deve desfocar ali o rosto do policial e nunca, hipótese alguma, cortar o vídeo, editar o vídeo. E nessa questão aqui de filmar ou não a abordagem policial, eu quero deixar bem claro que é um direito à publicidade dos atos administrativos. Os atos administrativos, desde lá do momento da abordagem, deve ser público, deve ser visível a qualquer cidadão. E você, que está sofrendo aquela abordagem policial, pode sim filmar, até mesmo como meio de prova, para depois você provar o seu alegado ali de não, realmente eu não recusei, ou fiz e não foi constatado. Simples recusa. Caso a pessoa simplesmente recusa, a pessoa foi abordada, não tem sinal, ou apenas um sinal, por exemplo, o hálito dele ali tem um ar etílico, ele vai ser autuado pelo artigo 165A. Nessa questão do 165A, a gente tem que fazer um diferencial aí, um lapso temporal do artigo 165A, que veio com a Lei 13.281 de 2016, e também o artigo 165, cumulado com o 277, que antes dessa lei previa essa recusa simples. Nesse artigo aqui, 165, cumulado com 277, eu estou falando isso com vocês porque essas autuações ainda resultam alguns processos de suspensão do direito de dirigir. E existem vários tribunais que têm entendimentos que, quando é lavrado um auto de infração de trânsito com o artigo 165 cumulado com 277 e não consta pelo menos 5 sinais no campo de observação obrigatório, que eu falei aqui anteriormente com vocês, essa infração de trânsito deve ser anulada. A resolução 432 fala que deve ser informado pelo menos 5 sinais. E existem vários tribunais aí, pelo menos do Brasil, que eu já vi, aqui no Espírito Santo já é pacífico já esse entendimento,
que deve anular. Aí com vocês, gente, normalmente é considerado nulo ou não essa infração de trânsito? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma virada de jurisprudência para sentar no cantinho e chorar, né? Porque até meados aí de 2018, mais ou menos, a jurisprudência, né, em segundo grau, aqui nas turmas recursais, colégios recursais, né, em outros lugares o pessoal chama, aqui estava unânime o entendimento determinando a nulidade, né, o cancelamento total, então, inclusive pagamento da multa, suspensão, né, todos os efeitos das autuações por mera recusa com base no artigo 65, acumulado com 277. Até mesmo o artigo 65A estava entrando aí no mesmo pacote, né, isso até meados de 2018. Depois disso, o entendimento virou, teve a modificação aí de formação das turmas também, o que também altera, né, consequentemente, o entendimento. E, inclusive, foi julgado ano passado aqui um incidente de uniformização de jurisprudência e foi bem apertado. Foi 7 votos a 5, se eu não me engano. Nossa, 12 bem... 7 a 5, entendendo pela validade das autuações por mera recusa. Uma coisa que eu discuto, né, absurdamente, até eu acho que vou deixar aqui nos comentários para vocês o número desse incidente, que eu acho que é interessante, porque ali no voto, né, que entende pela nulidade do auto de infração nessas situações, traz muita informação, então eu vou deixar aqui nos comentários para vocês esse número do julgado que vocês podem consultar depois. Mas, basicamente, eles colocaram no mesmo pacote, o que eu acho absurdo, né? Colocaram no mesmo pacote as autuações do 65, acumulado com 277, e o 165A. Sim. Ridículo, né? E a gente... Duas normativas diferentes, 2 momentos diferentes, né, Josi? Completamente diferentes. E, além disso, tem várias infrações de trânsito que foram lavradas pelo 165A que constam os 5 sinais. Porque quando teve o advento dessa lei 13.281, muito ficou sem explicação. Coloca o sinal ou não coloca o sinal? É a mesma coisa lá do artigo 65 acumulado com 277 ou não? Muitos agentes de trânsito tentavam justificar, inclusive, a falta de encaminhamento para a polícia judiciária e colocava, olha, 5 sinais apenas, tá bom? Então é uma recusa ali simples. Não é. A recusa simples, ela só pode ser configurada quando a pessoa não apresenta sinais, apenas tem a possibilidade ali, o agente verificou que possivelmente o condutor ingeriu algum tipo de bebida alcoólica, ou simplesmente a pessoa está ali, respondeu todas as perguntas, está bem, ou ela falou, eu vou até colocar aqui, ela falou sim, olha, eu bebi uma cerveja apenas e mais nada, mas ela está sã, ela está consciente e simplesmente pode sim ser autuada ali pelo artigo 65A. Bora tocar fogo no parquinho, então? Vamos. Constatação de sinais. Autuação no artigo 65. Termo de constatação. Posso meter um pouquinho? Sim? Posso botar um pouquinho mais de fogo nesse parquinho? Pode, lógico. Então, assim, ó, eu vim aqui com uma garrafa de gasolina agora para tacar em cima. Até a gente já conversou numa outra oportunidade, né, que eu particularmente entendo que não cabe a autuação por mera recusa, porque não diante da fiscalização que a gente tem hoje, que eu chamo que é a fiscalização da preguiça, né? Por mais que... Calma, quero seu comentário aqui no 65A, porque a gente vai falar sobre o que está acontecendo lá no STF. Então eu seguro meu pagode e falo depois, né? Lógico, eu quero saber o que você acha, sim. Mas, peraí, vamos falar sobre constitucionalidade do artigo 65A ou não? Ou vocês acharam mesmo? Antes mesmo de eu entrar nesse assunto, sobe aqui o comentário. Quero saber de vocês. Vocês acham constitucional ou não o artigo 65A?
Me diz aqui, hein? Espera aí, vou chegar aí, André. Diz Tá aí, bom? que eu já tô aqui, ó, preparando o argumento. Bora lá. Ó, a constatação, só deixa eu falar dos procedimentos gerais. A constatação constatou, tem 5 sinais? Hoje, a autuação é um 65. Apenas soprou, deu superior acima de 0,5, que aí é a margem de erro, e abaixo, inferior a 0,34, é a autuação pelo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Se soprou e deu acima, superior a 0,34, aí já é considerado crime previsto no artigo 306, que a gente vai falar logo mais. Espera, que não chegou ainda. Tenho certeza absoluta que você que tem aí alguma demanda em direito de trânsito ou algum amigo que bebe, costuma dirigir, já ouviu aquela pergunta. Doutora, mas eu bebi ontem, eu posso dirigir hoje? Oh, doutora, quanto tempo aí o álcool fica aí no sangue? Calma, faço ou não faço o teste do bafômetro? Tem várias variáveis que devem ser consideradas nesse caso. Se você bebe apenas uma cerveja, se você bebe uma vodka, se você bebe numa cachaça, por exemplo, verifica, são vários teores de álcool diferentes. Então, o álcool vai permanecer no seu corpo em tempos diferentes. Além disso, tem que verificar se a pessoa é um homem, se a pessoa é uma mulher, se a pessoa pratica esporte, se a pessoa bebeu muita água, se a pessoa se alimenta bem. Tem várias variáveis. Mas a Polícia Rodoviária Federal costuma dizer que cerca de 12 horas depois, a pessoa pode sim fazer o teste do bafômetro. Mas veja bem, essas 12 horas a gente não pode levar em consideração, por exemplo, uma pessoa que vai numa boate, bebe vários e vários combos ali, talvez de vodka, e no outro dia de manhã ou depois dessas 12 horas vai dirigir. Esse álcool vai ficar, sim, um pouco mais no corpo dele. Então, de uma forma segura mesmo, falar 24 horas após, apenas. E agora, o artigo 65A. Vamos começar aí um pouquinho essa fogueira aqui. A Andréia está doida para incendiar. O artigo 65A, condutor sob suspeita de ter ingerido bebida alcoólica, se recusou a fazer o teste do etilômetro. O condutor relatou: olha, realmente eu bebi uma taça de vinho, vim pegar um lanche, voltei. Artigo 65A, mas que não tenha feito, né? Apresentou apenas um sinal, o hálito, soprou ali, foi conversar com o policial, dançou. Campo de observação. O etilômetro, quando a pessoa recusa fazer o teste do etilômetro, o etilômetro ele tem que estar disponível. Tem que constar ali no auto de infração de trânsito o número de série e a data de validade desse equipamento. O equipamento etilômetro, ele tem que ser validado, ele tem que ser aprovado pelo Inmetro e ele tem que estar ali calibrado em um tempo que ele é determinado e que ele tem que estar válido naquele momento. Então, às vezes, quando você pega um auto de infração de trânsito, é bom você verificar se aquele equipamento realmente está constando ali, se ele é cadastrado, tá? Na Polícia Rodoviária Federal, se ele estava disponível, se ele era válido. Recibo de recolhimento da CNH. Esse é um procedimento administrativo que você já aprendeu ali com a doutora Carla. A Andréia, ela fez um levantamento muito importante nessa questão ali de medida administrativa, falando que é, inclusive, um procedimento vinculado ao auto de trânsito. E, realmente, o recolhimento da CNH, ela é necessária para realmente não permitir que aquele condutor que está sob efeito de álcool continue aquela trajetória. Além disso, deve constar quem é a pessoa habilitada que pegou esse veículo para ele não ser recolhido para o pátio. E já adiantando um pouquinho aí a aula, doutora, quero saber agora
essa consideração que você ia fazer um tempinho atrás aí, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 65A, que é a recusa ao teste de etilômetro. Me fala aqui. Vamos colocar fogo aí nessa aula logo. Posso tacar fogo de vez agora, então? Tá liberado. Deve. Buenas. O que eu tava falando? Eu, particularmente, entendo que não cabe, e eu nem tô falando sobre o viés constitucional, eu não sou obrigado a produzir prova, tá? Esse também, mas nem só por esse aspecto. Eu entendo que pela regulamentação do trânsito, se a gente for avaliar ali a resolução 432, que a Josi já trouxe aqui, que é a resolução que regulamenta essa situação de embriaguez, não cabe recusa, autuação é ótimo, né? Não cabe autuação por mera recusa. Por quê? Ali na 432, nós temos inúmeras provas, são meios de prova que algumas provas dependem da concordância do agente, né, ou melhor, do fiscalizado, do condutor, e outros tipos de prova não dependem da concordância dessa criatura. Então, me diz uma coisa, como é que esse condutor pode se recusar à produção de uma prova testemunhal, por exemplo, né, que está ali no rol de provas, em que pese, né, como tu bem trouxeste aqui, que deve ser priorizada a utilização do etilômetro, do bafômetro, não é o único meio de prova, né? E pensando, eu sempre puxo, né, e eu já falei isso lá na aula da Carlinha, sobre a finalidade da norma, né? Eu entendo que isso é extremamente importante quando a gente vai avaliar o Código de Trânsito, quando a gente vai avaliar qualquer tipo de autuação. Por que essa JOS existe? Por que existe uma autuação, né, uma infração de trânsito, melhor dizendo? Por que resolveram tipificar a dita da recusa ao teste do etilômetro? É para punir a recusa ou é para evitar que nós, cidadão, a gente, o cidadão ali que está passando, o condutor, e possa inviabilizar o procedimento da fiscalização, né? Então, a questão não é punir quem está se recusando, a questão é tirar quem bebe e dirige das ruas, né? O propósito é esse. Se a gente pensar a finalidade do código, tá me ouvindo? Acho que deu uma travadinha. Se a gente pensar a finalidade do código, proteger vidas, educação, que a gente já falou aqui em outro momento. Então, a finalidade dessa infração, né, de teoricamente punir a recusa, é para que tu não possa inviabilizar a fiscalização. Só que aí a legislação não fecha com a regulamentação, porque a regulamentação diz, tem várias provas. E aí, que nem eu comecei a falar antes, né, antes de eu me meti no momento errado, né, agora falando aqui no momento certo, com fogo no momento certo, essa questão da fiscalização da preguiça, ou seja, hoje em dia, na prática, não sei aí na realidade de vocês, mas tanto aqui no Rio Grande do Sul, né, quanto tanto em outros lugares, o que a gente vê numa fiscalização de lei seca? Chega ali, a pessoa é convidada a fazer o teste do etilômetro. Não quero fazer. Ok, autuação pela recusa. Próximo, tu quer fazer o teste? Não. Ok, autuação pela recusa. E não é viabilizado ao condutor nenhum outro tipo de prova, né? Sendo que o agente de trânsito, até tu referiu, né? Ele pode autuar por termo de constatação. Ou seja, ele está falando com a criatura ali e está preenchendo. Ele tem hálito atílico. Ele está cambaleando. Ele está exaltado, tá não sei o quê. Ainda que, né, a gente possa discutir, né, qual é a capacidade técnica do agente de trânsito de lavrar esse tipo de sinal, que teoricamente a gente fala de um sinal clínico, né? Existe a possibilidade, tá ali na resolução 432. Então, não faz sentido na minha cabeça, juro que eu me esforço, mas não faz sentido se o agente de trânsito pode autuar, e aí a gente está falando por autuação do 65, tá? Se ele pode autuar pelo 65, pelo etilômetro, por exame de sangue, por prova testemunhal, por vídeo, por termo de constatação, ou seja, por situações que não dependem da concordância daquele condutor. Se não depende da concordância, a recusa, para mim, é irrelevante, né? O que falta é o agente de trânsito
cumprir totalmente o procedimento previsto. Mas que bom que não cumpre, por isso que a gente está aqui discutindo e por isso que a gente judicializa as coisas e muitas vezes acaba tendo êxito nos resultados. Mas vamos aí, fogo no parquinho, hein, gente? Vamos aí naquela situação, aquele ditado popular aí que a gente já ouviu falar. Quem não deve, não teme, correto? E aí? O que vocês me falam sobre isso? Quem não deve, não... Eu não bebo nada. Bebo água, bebo meu chá, mais nada. Se eu for abordada em um cerco tático, a pessoa fala, faz o teste, tá bom, faço porque eu não bebo nada. E nessa questão aí de quem não deve, não teme, vocês concordam ou não com essa recusa? Afinal, se a pessoa está recusando, você pode presumir que ela bebeu alguma coisa? Ou pelo menos está em dúvida em quanto tempo vai constar esse álcool no sangue dele? Igual eu falei há pouco tempo atrás, que tem um determinado tempo sim que esse álcool fica. Me diz aí a opinião de vocês, gente. Sabe que... Ó, eu vou me meter de novo. Tu sabe que já vi numa decisão judicial aqui no Rio Grande do Sul, ainda bem que o juiz logo mudou de argumento, para mim não faz sentido nenhum. O que ele trouxe a comparação da recusa ao teste do etilômetro com a recusa do pretenso suposto pai ao fazer o teste do DNA, né? Ele trouxe essa analogia numa decisão judicial. Então, claro, bem na real, gente, na prática, sejamos sinceros, tá? Sem hipocrisia. Quem se recusa, óbvio que tá com o rabo preso. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E a questão não é defender quem ingeriu a bebida alcoólica e está dirigindo. Mas se o sistema probatório, e como eu gosto muito de processo, já falei para vocês na outra aula, né? Eu gosto muito de processo. Processualmente, se a resolução 432, que é nosso processo nesse sentido, é o que traz todo o rol de provas, eu, como processualista, não posso fechar os olhos para esse rol de provas que não é respeitado. Mas, bem na real, sem hipocrisia, óbvio que quem recusa, né, não vem. Quando o cliente vem para mim, eu não bebi, eu recusei porque é meu direito. Senta lá, Cláudia. Bem. Deixa eu só falar também aqui rapidinho, porque acontece muito a pessoa não saber que se ela se recusar, ela também vai ter uma penalidade, porque tem muita gente que não sabe. Tem gente que acha que o simples fato de se recusar vai liberar ela de todas as penalidades, né, consequências e tudo mais. E o policial, muitas vezes, o policial, agente de trânsito, né, ele não explica isso para o motorista. E o motorista, ele acha que ele se recusando, ele não vai sofrer nada. Então, e como as pessoas não podem alegar desconhecimento da lei, gera esse conflito aí também, né? Nem adentrando ao tema de se é constitucional, se não é, mas simplesmente da ignorância, né? E que muitas vezes os agentes de trânsito não explicam essa situação para o motorista. Perfeito. E esse tema foi tão polêmico aqui no Brasil, que chegou no nosso STF. Existe o recurso extraordinário que vai ser julgado e vai ser falado finalmente se é constitucional ou não a aplicação do artigo 65A. Esse recurso foi feito lá pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul. Ele argumenta exatamente o que está aí, que é constitucional o artigo 65A do Código de Trânsito Brasileiro e não pode ser afastado com o fundamento do direito individual de liberdade quando confrontado com o direito fundamental da coletividade à vida e à segurança do trânsito. Percebe? Olha só, eu, indivíduo, tenho um direito meu, individual, de recusar o teste do bafômetro, mas ele está sendo confrontado com a segurança no trânsito. Afinal de contas, se eu bebo qualquer tipo de bebida alcoólica e estou completamente embriagada, pego a condução do meu veículo, eu posso causar mortes, eu posso causar um grave acidente de trânsito. Mas, como nada é fácil, temos aí, você que é estudante de direito ou já fez, vai lembrar comigo
lá das suas aulas, onde a gente estudava uma tal de pirâmide de Kelsen. Lembram? Existe essa pirâmide e no topo dessa pirâmide está a Constituição Federal. E a Constituição Federal fala isso daí, ó, que todo mundo tem direito à liberdade, à presunção de inocência, não autoincriminação, individualização da pena e razoabilidade e proporcionalidade. Essa Constituição, colocando fogo aqui mesmo no parquinho, é a mesma Constituição que soltou aí o nosso político Lula. Olha só, agora está sendo levantada uma questão de presunção de inocência, que está previsto no Código, na Constituição Federal. Esse debate vai ser muito bom. O nosso relator desse recurso aí, o Luiz Fux, ele já se manifestou, falou que vai ser um grande impacto na economia, na política, social e também no jurídico. Afinal de contas, existem sim vários debates em razão dessa infração específica. Nesse ponto aqui, eu quero fazer um levantamento do Celso de Mello. Ele falou, olha bem, tá? Não é dotado de coercibilidade o direito de dizer a verdade, pois não existe crime de perjúria. Lembra do Suítes? Aquela série jurídica bem famosa? Você com certeza viu, se você já fez direito. Fala que eu vou te levar no tribunal porque você vai cometer o crime de perjúria, porque você vai falar mentira. Ei, se eu for investigada em um crime, eu não preciso de falar a verdade. Eu posso falar mentira e eu não vou ser punida por isso. Pelo menos é isso que está falando aqui. É direito de permanecer em silêncio. Ei, permanecer em silêncio. Não produzir provas. Eu posso ficar quieta. Eu não preciso de fazer o teste de etilômetro. Insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. É neste direito ao silêncio, inclui-se até mesmo por implicitude a prerrogativa processual do acusado negar. Ei, ouviu? Negar, tá? Ainda que falsamente, perante a autoridade policial e judiciária, a prática de infração penal. Vai ser estendido isso ali ao artigo 65A? Veremos. Daqui uns dias, veremos. Vamos para o artigo 65. Algumas considerações, meninas? Lembrando, viu, Josi, que foi reconhecida a repercussão geral nesse recurso extraordinário, né? Uhum. Significa que quando ele for julgado, vai aplicar geral, né? Que a repercussão por isso é isso. Então, quando for julgado, não vai interessar e aqui no meu estado, vai aplicar para todo mundo. Então, vai ser muito importante acompanhar. Pega o número que a Josi colocou aí, trouxe para nós, taca no push lá do STF para poder acompanhar. Faz um print aí da tela, né? Faz um print para poder acompanhar depois, que é muito importante. Eu queria dar só uma palavrinha sobre a questão da individualização da pena, né? Muito interessante. Sim, perfeito. Eu acho, a gente até estava falando antes, né, de gostar muito de direito penal, né? A Josi também curte muito essa matéria. E quando a gente fala na individualização da pena, né, o que isso tem a ver com a questão da recusa, né, ou da embriaguez? A autuação, ela é igual para todo mundo, né? O valor da multa é o mesmo, o tempo de suspensão é o mesmo. Não interessa, se pensando na via administrativa, se tu tomou um copo de cerveja, se tu tomou uma caixa de cerveja, uma garrafa, né? 50 garrafas de cerveja. Não importa o quanto tu bebeu, a punição vai ser a mesma pela regra que nós temos hoje. E e também influencia, ataca diretamente os princípios ali, né? Da razoabilidade, da proporcionalidade. Isso aí é um tema para discutir horas e horas, né, Josi? Sim, sim. Porque, veja bem, eu ia adentrar. Vamos lá. Olha a conexão aí, ao vivo. Percebe, a pessoa talvez se recusou porque realmente tomou meia taça de vinho ali no aniversário da esposa ou qualquer tipo de comemoração e saiu para dirigir. Talvez é perto. Não leva tanto risco quanto uma pessoa que saiu da balada e bebeu todas.
Administrativamente, essa pessoa que bebeu muito e a pessoa que bebeu pouco vai ter a mesma penalidade. O processo de suspensão do direito de dirigir é pelo período de 12 meses. Olha só, o nosso símbolo da justiça é uma balança. Por quê? As leis têm que trazer penas diferentes de acordo com aquela prática daquele ato, tá bom? Percebe? Essa pessoa que bebeu mais, em uma questão lógica, teria que ter um processo de suspensão do direito de dirigir por mais tempo do que aquela pessoa que bebeu um pouco menos. E hoje a gente não tem essa diferenciação da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir. Não é razoável, não é proporcional. Opa, nesse caso aqui a balança está completamente diferente uma da outra. Está um pouco mais recaído para um. Além disso, a infração, igual o doutor André aqui já falou, é R$ 2.934. Eu que bebi uma taça de vinho e a pessoa que bebeu a noite toda na balada vai ser a mesma coisa administrativamente. Não pode haver isso, tá bom? Por isso está sendo muito discutido. Como talvez poderia ser pensado para poder melhorar essa penalidade, ainda a gente não sabe. Então, as cenas aí desse recurso extraordinário vai ser fundamental para a gente perceber se é válido esse princípio da razoabilidade, da proporcionalidade ou não. Considerações, meninas? Não? Já larguei aqui a minha lenha na fogueira, né? Então... Vamos continuar aqui, então. Vamos para o 65 do Código de Trânsito. Condutor concordou? Ele vai ser autuado e foi constatado, vai ser autuado pelo 65, né? No caso de medição realizada foi inferior ou for superior a 0,05 e inferior a 0,34. Condutor não concorda, aí já entra nas medidas administrativas trazidas anteriormente aí pela nossa coordenadora. O condutor vai ser autuado por constatação, caso tenha alguns sinais. Nessa questão aqui, é obrigatório constar ali no campo de observação que o condutor recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas não é simplesmente colocar ali um 65, recusou e mais nada não. Esse artigo 165A é um ato administrativo que deve ter em anexo outros procedimentos administrativos. Nesse caso aqui, percebe? É um caso verídico, tá bom? Nesse caso, a pessoa teria causado um acidente de trânsito. Embaixo, recusou-se a submeter ao teste do etilômetro. Tem ali, ó, a informação do etilômetro. O etilômetro eu consultei, estava válido, estava ok, tudo certinho. Do lado tem uma fita. Essa fita aí é a fita que é emitida pelo próprio teste, pelo etilômetro. Olha ali, está disponível, número de versão, número da série, o número do Inmetro. É muito importante ter todas essas informações ali. A última calibragem para ver se está aí com a data tudo ok. Recusou assinar também o meu cliente nesse momento aqui. Ei, olha aqui. Esse é o termo de constatação aqui da Polícia do Espírito Santo. Pode ser variável aí de estado para estado. Essa ficha ela já vem prontinha. É só o agente de trânsito parar de ter um pouquinho de preguiça e, ó, só ir passando a caneta e verificando. Ah, tá com os olhos vermelhos? Sim, então ok. Tá ali com odor de álcool? Sim, ok. Nesse caso, ele foi colocando sim, 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 sim. Tudo bem, mas tem constatação do agente da autoridade de trânsito. Nesse ponto aqui, apenas que ele errou. Tá meio apagadinho, mas o original dá para ver. De acordo com as características acima descritas, sabe o que ele constatou? Que não. O condutor não estava sob influência de álcool ou sobre influência de substância psicoativa. Opa, peraí, ele tem sinal, ele tem isso, mas não estava?
o agente colocou que não. E isso, exatamente esse detalhe, gerou a anulação do auto de infração de trânsito. Meninas? Eu só acho importante fazer uma consideração, Josi, que nem todos os estados, né, que nem você acho que trouxe aí um auto de infração do Espírito Santo, né? É do Detran? Sim. Não consegui ver no começo. Do Espírito Santo. Porque cada órgão é de um jeito, né? Sim. Então, isso é importante levar em consideração para o pessoal aí, né, que está assistindo. Sim, Eu falei, cada estado vai adotar a medida que preferir. Porém, esse documento tem que ter, nos casos do artigo 165, por constatação. Se vai variar, a pessoa tem que escrever, ou se a pessoa pode só marcar o xizinho, não importa, mas o termo de constatação, o exame de constatação de alteração de capacidade, ele é obrigatório, junto com a fita e junto também com o AIT. Sim. Então, beleza. O auto de infração é uma complementação, vamos dizer assim. Não é o auto de infração sozinho que ele vai ter validade, não. Ele tem que ter o auto de infração, aquela fitinha ali emitida e também o termo de constatação. Os três juntos têm validade. Se não tiver o termo de constatação, o auto de infração ele não pode ter validade jurídica, ele não vai ter nenhuma validade administrativa. Ele não pode gerar uma cobrança de multa, ele não pode gerar nada. Porque aquele ato administrativo, ele é inválido, ele deve ser anulado, ele é um ato nulo, compreende? Complementa o outro. E, Josi, só para complementar aí também, porque muitas vezes o motorista ele não tem acesso a esses documentos, né? Tanto eu como a doutora Carla falamos nas aulas passadas, você tem que solicitar a cópia integral do processo administrativo, porque como você está falando, bem colocando aí, esse é um documento fundamental, né? Para fazer a defesa do motorista aí que foi autuado nessas condições, porque às vezes nem o auto de infração o motorista ele tem, né? O policial não dá ele, não sei. Então, às vezes não, né? Toda vez que você vai defender o cliente nessa situação, você tem que solicitar a cópia de todos esses documentos, né? Tanto aquela lauda que sai do equipamento, né? Para ver que o equipamento estava zerado lá, né? Que foi o teste, enfim, todos esses documentos que a gente já conversou, tanto eu como a doutora Carla, solicitar a cópia destes documentos, né? Sim, perfeito. E não pense, e eu quero deixar aqui bem claro para todo mundo, não pense que a pessoa chegou, te procurou, falou que foi autuada, é apenas pegar um recurso ali e fazer, jogar ali que vai dar certo, não. Olha só, a peculiaridade desse caso foi apenas, acredito eu, um erro do agente de trânsito em afirmar que aquele condutor recusou a fazer o teste do bafômetro, constava esses sinais, mas não, ele não estava sob influência de álcool. Ele colocou acima ainda que a pessoa estava consciente, onde está? Sim, ele sabe onde está, a data, o horário, ou seja, ficou divergente aí as informações que ele trouxe. E por isso, como não tinha certeza, a validação ali final do agente de trânsito, que aquela pessoa realmente estava sob influência de álcool e, além disso, essa pessoa era um motorista profissional, o juiz entendeu por não aplicar as penalidades. Olha só, você aprendeu lá na segunda-feira com a doutora Andréia as possibilidades que o direito de trânsito te dá. Ela sugeriu que você cobrasse aí o valor de R$5.000 em uma ação judicial. Meu ponto de vista. Olha só, um motorista profissional hoje, um motorista de caminhão, se ele for contratado, ele ganha facilmente R$5.000 por mês. 5.000 multiplicados pelos 12 meses que ele ficaria com a habilitação suspensa. R$60.000. Esse condutor perderia R$60.000 se ele ficasse com a habilitação suspensa.
Agora eu te pergunto, qual o valor dos seus honorários nesse caso? Qual é o valor que você cobraria para ajudar essa pessoa? Porque, além dos honorários, que a gente gosta muito, porque ninguém aqui está explicando uma matéria para você viver de evento, fazer somente questões sociais, é lógico, a gente tem sim a obrigação de defender o ato administrativo. Mas, além disso, você percebe? Esse motorista profissional talvez tem filho, tem esposa, tem pessoas que dependem dele. E você ter o conhecimento prático e o conhecimento legal do que você está fazendo, levando uma segurança para aquele condutor, uma possível segurança, porque nada é garantido no Poder Judiciário, e você pode ajudá-lo, nossa, faz muita diferença. A gente já conversou aqui que no nosso grupinho ali do WhatsApp, a importância do especialista na área em direito de trânsito. Eu até brinquei, imagina, eu não vou fazer uma cirurgia do coração com a minha ginecologista. Vai que ela corta uma veia errada. Não dá, não pode. Somente o cardiologista vai saber exatamente qual procedimento que ele vai fazer ali comigo. Da mesma forma, olha a peculiaridade, olha os documentos que eu estou trazendo para vocês. Quando for procurar, procure um especialista. E caso você, advogado, que não tem conhecimento dessa área, você já está aí conhecendo bastante sobre lei seca, então não tem mais desculpinha. Além disso, não tem segurança, faz parceria. Tenho vários advogados aí na área de direito de trânsito que são bons, que podem ajudar. E agora, eu peço licença. Vou falar do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou adentrar numa parte criminal do trânsito. Eu vou falar com você diretamente, você que trabalha na área de direito de trânsito, e vê essa área talvez como um ramo, não uma possibilidade. Quando você vê talvez um crime de trânsito, opa, não sei, é melhor você procurar outra pessoa. E olha, tem sim como você trabalhar. Ou você que não gosta de direito penal, eu vou começar só um pouquinho aí da área do crime de trânsito para você sentir um gostinho. Uma coisa que você pode fazer, que você pode levar para o seu escritório sim e ter bons honorários. Considerações, meninas? Não. Vamos lá. Esse artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ele será aplicado quando o condutor apresenta sinais de alteração de capacidade psicomotora. Peraí, eu falei que lá o artigo 65 também pode, né? Mas esse caso aqui é aquele caso, por exemplo, quando o condutor sofre um acidente de trânsito, tem muito sinal mesmo. A pessoa está com uma fala gaguejando, a pessoa está cambaleando, mal se aguenta sair do carro, está com odor de álcool muito grande. Você percebe, tem sinais ali visíveis, incontestáveis, que aquela pessoa, sim, está sob influência de álcool. Deve ser aplicado, sim, o artigo 306 e essa pessoa será encaminhada à Polícia Judiciária. Além disso, casos de crime ao volante. Esse caso de crime ao volante é quando a pessoa sopra ali o teste do etilômetro e é confirmada o crime pelo etilômetro. O resultado tem que ser igual ou superior a 0,34. E essa questão do crime de trânsito, quero falar com vocês, talvez algumas pessoas sabem ou outras não, realizar o segundo teste do etilômetro, ele é obrigatório. E isso entra na importância ali de você, advogado, acompanhar o seu cliente na hora ali que é constatada a influência de álcool. Ele te ligou, você pode fazer o acompanhamento ali na delegacia e falar assim, que ele pode beber água, ele pode beber Coca-Cola, ele pode comer alguma coisa. Se isso vai alterar aquele resultado primeiro ali, aí já não vou falar, porque já entra aí numa questão fora do direito, tá bom? Mas ele pode sim fazer uma contraprova. E isso eu já vi alguns casos da pessoa dar bem em cima, 0,35. A pessoa aguarda ali 20 minutos,
faz uma asepsia bucal, realiza novamente o teste do bafômetro e acaba dando um pouquinho menos. Olha, ele desconfigurou um crime. Ele ficou apenas ali no artigo 65. Ele não vai para o artigo 306. E isso tem que ser informado até mesmo para as pessoas que te procuram. Por quê? Eu não faço apologia à pessoa beber e dirigir. Porém, a orientação verdadeira tem que ser dada, correto? Quando a pessoa me pergunta se deve ou não fazer o teste do bafômetro, primeiro, bebeu? Não faz. É lógico. Sabe por quê? Se você recusa fazer o teste do bafômetro, você vai ser autuado, sim, pelo artigo 65A, mas as suas penalidades ficarão estritamente ali no administrativo. Se você faz o teste do bafômetro correndo risco de dar acima de 0,34, além do processo administrativo, você também terá um processo judicial. E esse processo judicial eu vou falar com vocês aqui nas considerações sobre o crime previsto no artigo 306. Esse crime, ele é passível de suspensão condicional da pena do processo. O que quer dizer isso, Josiane? Suspensão condicional do processo. Quer dizer que esse processo ele pode ser suspenso com o oferecimento do Ministério Público, caso aquele condutor tenha alguns requisitos, ele passe por alguns pressupostos ali de admissibilidade. Esse processo ele não terá aplicada a pena prevista no artigo 306. Trouxe aí a previsão, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E trago aqui ainda os requisitos. Culpabilidade é o primeiro requisito. Antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente e, além disso, os motivos e circunstâncias. Olha só, para você ter a possibilidade dessa suspensão condicional do processo, o condutor ele tem sim que ter passado por todos esses requisitos. Ele teve culpa ou não? Ele tem antecedentes criminais? É a primeira, segunda, terceira vez que ele está sendo autuado pelo artigo 306 ou não? Conduta social, tem residência fixa, ele tem emprego estável ou não tem, ele tem família, tudo isso levará em consideração na hora do Ministério Público realizar essa proposta para haver suspensão condicional do processo ou não. Isso a gente vê muito porque existem pessoas na primeira audiência, instaurado um processo. Vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês. É feito um processo criminal e esse processo criminal a pessoa vai ser citada para apresentar uma defesa. Primeira defesa. A importância dessa primeira defesa. Por quê? Você já leva todas as provas, já leva a carteira de trabalho da pessoa, você já leva o endereço da pessoa, você já pode produzir provas testemunhais como, Josiane? Cartório. Existe um documento chamado Escritura Pública Declaratória, que é feito pelo tabelião lá dentro do cartório. Você leva essa pessoa lá, essa pessoa declara que conhece o senhor Joãozinho desde o dia que ele nasceu, sempre morou ali na rua, sempre foi uma pessoa boa e que não sabe por que ele bebeu e dirigiu. Síntese, tá? Pelo amor de Deus. Mas já é aquela escritura pública declaratória, você pode levar ali sim na sua defesa prévia. Isso vai ser lido pelo Ministério Público e pela juíza. Além disso, a consulta de antecedentes criminais, você já pode trazer também nessa defesa prévia sua. Constando tudo isso, e dentro desses requisitos, pode ser proposto pelo Ministério Público algumas penas, tá bom? Como, por exemplo, a pessoa simplesmente se apresentar ali no fórum durante 2 anos, que é o tempo mínimo dessa suspensão condicional do processo, ou, se não frequentar bares, prostíbulos e lugares de festas durante esses 2 anos, aí vai depender de proposta para proposta.
Me diz aqui, quem trabalha na área criminal ou não, levanta aqui no comentário, porque quando vocês não conversam comigo, eu fico solitária aqui, vocês não têm noção, tá? Conversa aqui comigo, gente. E conversa aqui também, meninas. Trocando experiências, ao vivo. Boa, Josi. Até, né, trazendo aqui um caso, né, a gente sempre fala aqui, né, da importância de tu procurar um profissional especializado, né, porque teoricamente, né, Josi, o cara até pode ir sozinho lá no processo, lá ir na audiência, né, de transação penal, onde está se ofertando justamente essa suspensão condicional do processo. Pode sozinho? Pode, mas as consequências podem não ser tão boas, né? E aí eu tenho um exemplo de um caso de alguém que me procurou, acabou achando muito caro e foi sozinho na audiência. Posso sozinha? Pode. Ok. Foi. Chegou lá, o Ministério Público ofertou, né, nessa suspensão, uma das condições foi a suspensão da CNH por 6 meses. E aí ele foi lá faceiro da vida, porque ele sabia da penalidade de 12 meses, né, da infração administrativa. Ele me ligou depois feliz e faceiro. Ah, consegui um baita negócio. Eu, é? E ele, troquei, era 12 meses, agora eu vou cumprir só 6. Eu, nossa, dei aquela engolida seco, assim, ó. Te contar uma novidade. Tu não trocou 12 por 6. Tu acabou de somar 6 meses na tua penalidade. Perto, paga mais caro, né? Muito mais caro, muito mais caro. Aí, nessa questão aí de suspensão, eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Apenas possibilidades. Aí, quero chamar a atenção sobre a suspensão do direito de dirigir e um motorista profissional. Como eu disse, lá naquele caso que eu trouxe agora há pouco para vocês, eu consegui ali o cancelamento daquela infração de trânsito, porque tinha ali o ato administrativo, aquele primeiro ato ali, preenchido de maneira incorreta. Nesse caso aqui, não foi debatido o ato administrativo, foi debatido a penalidade de suspensão do direito de dirigir. E foi considerado que é assegurado o direito constitucional do trabalho para aquela pessoa que depende da habilitação para sobreviver. E a pena de suspensão do direito de dirigir foi afastada nesses casos aí. Aí, quem quiser tirar print, tira print. Devo lembrar aqui para vocês que existem vários tribunais que entendem completamente diferente do que eu estou trazendo aqui. Vários juízes entendem que, a partir do momento que a pessoa é motorista profissional e que tem que estar na estrada o tempo todo, ele deve ter mais zelo ainda por sua habilitação do que um outro condutor qualquer. Mas existe aí sim precedentes, existe a possibilidade de você alegar sim esse direito constitucional no seu processo, dependendo de como ele está aí, ok? E por último, aí eu coloquei ali, viola o exercício de direito constitucional ao trabalho? Sim, violaria. Nesses dois casos, tivemos um posicionamento favorável. É possível anular a infração de trânsito? Sim, é possível. Você viu, tem um ato administrativo incorreto? Vai ser anulado. A notificação foi expedida, o processo administrativo da infração de trânsito da lei seca foi instruído de maneira incorreta, vai ser anulado. Além disso, eu quero contar aqui para vocês uma pequena história. Esse daí é o carro do meu irmão. Esse carro, vocês podem ver aí, é todo equipado, ele sempre foi meninão, gostava de um carro envelopado na época, era muito utilizado, muito vaidoso com esse carro. Era uma Paraty. Para quem conhece esse carro, sabe que ele é feito de ferro mesmo, não é esses carros agora de plástico. Então, ele é um carro muito forte. Meu irmão, no dia 15 de julho de 2011, bebeu algumas cervejinhas aí pela vida e logo quando estava indo embora, 50 metros de casa, bateu. Bateu esse carro de frente com o poste. O problema é que eu estava dentro. Olha como ficou meu braço. No dia desse acidente,
o meu braço quebrou, o antebraço aqui quebrou em vários pedacinhos. Não sei se vai dar para ver ali certinho, mas eu tive que abrir o meu braço daqui até aqui. Hoje eu tenho uma platina e 5 parafusos no osso. Foi muito difícil eu, 21 anos, saber que do nada eu tinha uma platina e 5 parafusos no osso. Além disso, saber que eu tinha 18 pontos. Hoje eu tenho essa tatuagem aí para tentar acobertar um pouco essa cicatriz, mas ela ficou muito grande atrás. E o carro ficou assim. Aquela Paraty toda equipada, dá para ver exatamente aonde foi a colisão, aonde o meu irmão bateu no poste. O que mais me doeu nesse acidente de trânsito, eu acho que nem foi o braço, a platina ou os 5 parafusos aí no osso. O que mais me doeu foi ver o meu pai e a minha mãe vir socorrer a gente. A gente bateu 50 metros de casa. Eu posso ouvir, às vezes, a minha mãe gritando o meu nome, vindo correndo assim no meio da rua, socorrer. O meu irmão tinha batido o nariz, quebrou a cartilagem, o osso subiu, isso daqui escorria sangue, mas sangue. E eu gritava de dor igual uma louca, porque quem já quebrou osso sabe o quanto dói. E a minha mãe socorrendo os 2 filhos. Imagina. Esse caso todo aqui foi levado, vou voltar aqui, foi levado a um processo judicial. Por quê? Ele teve a penalidade, sim, de suspensão do direito de dirigir. E percebe o que foi escrito na sentença. A contradição nos autos, pois o autor afirma que estava inconsciente no momento do acidente, sendo socorrido imediatamente com diversas fraturas, como fez prova as folhas 26 a 30. Nessas folhas 26 a 30, eu mostrei o boletim de ocorrência e o prontuário de atendimento do meu irmão lá na Santa Casa, o que impossibilitou de assinar o auto de infração, que realmente não consta a assinatura deste, enquanto o ente autárquico afirma sobre a regularidade da autuação, ante a recusa do autor em realizar qualquer exame. Ocorre que, olha o que a gente debateu aqui nessa aula, ocorre que a infração, o auto de infração de folha 69, ainda é omisso com relação às características do autor no momento do acidente, bem como o boletim de ocorrência de folha 69 e 71, se limita a informar sobre visíveis sinais de embriaguez do autor. Também não descreve sobre as características deste, que levaram a autoridade policial a concluir sobre o cometimento da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu poderia ler aqui tudo, mas faz um print aí, fala sobre os 5 sinais, tá bom? Sinais de alteração de capacidade, mas uma parte muito importante que eu quero mostrar aqui embaixo. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão autoral para anular o auto de infração de trânsito. Quis trazer esse caso especial, por quê? Primeiro, para comprovar que sim, é possível anular um auto de infração de trânsito. A principal informação que eu trouxe foi que, como meu irmão bateu o rosto no volante, que era até um volante esportivo na época, ele teve aquela colisão e aqueles sinais de um acidente de trânsito, que é, por exemplo, a pessoa cambaleando, a pessoa com dificuldade de fala, a pessoa eufórica, poderia ser facilmente confundido com sinais de influência de álcool. E isso poderia, sim, ser informado ali no boletim de ocorrência. Mas, não somente isso, eu quero deixar uma pequena lição, porque muitas vezes quem trabalha na área de direito de trânsito é muito julgado da mesma forma que as pessoas que trabalham na parte criminal. Muitas pessoas, já ouvi falar de várias pessoas, mas você está defendendo bandido. Mas você está defendendo uma pessoa que bebeu e dirigiu. É simples, é só a pessoa não beber e não dirigir. Não,
Eu não defendo quem bebe e dirige. Eu já estive no outro lado e até hoje eu carrego a marca desse acidente de trânsito. Nesse caso aqui, eu defendi o ato administrativo. Nesse caso aqui, eu defendi a legalidade do processo instaurado pelo Detran, que não foi legal, que não foi de acordo com as normas da administração pública, que não foi feito ali o devido processo legal, além de não ter sido instruído da maneira correta. E é lógico, utilizei uma tese que simplesmente, sim, pode ser confundido os sinais. Ora, ele acabou de sofrer um acidente de trânsito. Quer trauma maior do que esse para levar uma pessoa a ter esses outros sinais? Percebe? Além disso tudo, eu quero falar com você que sim, eu já passei pelo outro lado, eu já sofri um acidente de trânsito, mas mesmo assim eu defendo ainda o direito de trânsito, a lei seca e todos os outros procedimentos. Meninas? Eita, chocada, né? Eu acho que é impactante não só, né, pelo acidente, pela cicatriz, a gente vê ali as fotos do carro, isso dá impacta, né, obviamente, né, não sabia dessa tua história, mas é tão importante, né, tu ter trazido isso, porque como tu falou, as pessoas julgam, né, achando que a gente está defendendo o ato em si, né, a prática de beber e dirigir, ou de acelerar a velocidade, ou de qualquer outra coisa. E não, né, basta que, né, se nesse caso do teu irmão, se o agente de trânsito ou o policial tivesse lavrado de acordo, né, preenchido todos os requisitos legais, não tem milagre, né? A gente não operamos com milagre ainda, né, Josi? O que tu fez, exatamente, e utilizar os instrumentos legais, né? Não é jeitinho, né? Não tem jeitinho brasileiro, não. São os instrumentos legais, como conhecedora da matéria, para afastar essa punição, essa penalidade do teu irmão. Justo, né? Porque o ato administrativo deve ser perfeito. Se ele não é perfeito, que se cancele a penalidade. É a legalidade do ato que a gente está defendendo. E parabéns pela tua história e por toda, né, a história de superação que isso envolve, né? Então, sem mais palavras sobre isso. Considerações, meninas? Bacana. Bacana, Josi. Deixou a gente sem palavra aqui, Josi. Não, eu percebo, eu pelo menos na minha trajetória, eu já ouvi muito isso. E realmente, quando a pessoa começa a trabalhar com direito de trânsito, muitas pessoas falam, mas como a Carla e a Érica comentaram aqui, mas é apenas um recursinho, eu posso fazer o mesmo. Eu levei uma multa há pouco tempo atrás, eu tenho uma moto, a minha moto ela foi autuada em Pernambuco por transitar acima da máxima permitida em mais 50%. Na notificação veio informação de 7 pontos apenas. Se qualquer um leigo olhar aquela notificação, vai verificar, são 7 pontos? Tudo bem, a minha habilitação não tem nenhum ponto mesmo, então tá ok. Mas não, essa infração específica poderá causar um processo de suspensão do direito de dirigir. Pasme, minha moto nunca esteve lá, minha moto nunca saiu de Castelo, ela sempre esteve comigo. Olha só, é lógico, eu vou apresentar uma defesa, vou apresentar um recurso e, se for necessário, eu vou fazer um processo judicial. Afinal de contas, santo de casa faz milagre, sim. Mas é importante você saber aonde você quer pisar e, o mais importante ainda, você saber a finalidade, por que você quer entrar naquela área. Você vai escutar, sim, é mais um recursinho, ou você vai escutar assim, você está defendendo o bandido, o cara bebeu, ele tem que ser punido. Tá, tudo bem, vai ser punido, mas na maneira correta. A administração pública não pode só punir, ela tem obrigação, ela tem que respeitar os princípios administrativos, ela tem que respeitar a Constituição, ela tem que respeitar uma lei, e ela só pode fazer as coisas que estão previstas em lei. Aqui, nesse caso, lógico,
Eu trouxe aqui para vocês perceberem que o meu caso, a minha história de vida, eu estive no outro lado. Eu já tive a sensibilidade de passar por um acidente de trânsito e por todos os traumas que esse acidente de trânsito traz para as pessoas. Mas, mesmo assim, eu defendi. Por quê? Somente o boletim de ocorrência constava. O auto de infração de trânsito não tinha complemento nenhum. E o policial errou. Ou, agente de trânsito, você que está aqui assistindo a aula, faz o seu auto de infração correto. Você é um servidor. Você tem obrigação, como eu falei lá no começo, que eu tinha minha obrigação como servidora de fazer o meu melhor papel, faça o seu melhor papel, faça um auto de infração de uma maneira correta, porque aí nem eu, nem nenhuma das advogadas aqui de qualidade vai conseguir anular o seu auto de infração. Olha, que honra, sinceramente, se eu fosse agente de trânsito, ninguém anula isso. Ia fazer da melhor forma possível, mas é parar de preguiça. É agente de trânsito, eu, cidadã brasileira, começar a mudar esse sistema do Brasil. Porque o brasileiro é conhecido como aquele jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro está sendo estendido ao agente de trânsito. Espera aí, existe uma lei, vamos cumprir a lei. É somente isso. Ih, falei demais. Vou aqui. Nossa. Voltou. Meu Deus do céu. Alguém mais está mega impactada com isso ou é só eu? Promessa cumprida, né? Consegui colocar fogo no parquinho, mas de uma forma leve até. Que é um tema muito denso. Parabéns. Sim. Se a gente fosse falar, entrar nas peculiaridades, eu poderia simplesmente aqui, lógico, falar de cada princípio que eu falei ali constitucional, princípio da legalidade, da não autoincriminação. Lógico, a gente poderia adentrar em todas essas peculiaridades ali mesmo da lei seca, mas eu não vou entrar. É lógico, a gente só deu uma palhinha aqui, né, doutora? Porque para você adentrar profundamente em crimes de trânsito, para você adentrar profundamente nos princípios da administração pública, princípios constitucionais aplicados no trânsito, você tem que fazer o quê? Me diz. Que eu já sei da novidade da Legali. Eu já larguei esse spoiler aqui, né? E o pessoal a gente já tá sabendo. Então tem que fazer o quê? Todas juntas? Pós-graduação. Então, se liga, né? Inclusive, na nossa pós-graduação aqui, né, vai ter um módulo especial aí de crimes de trânsito. Então, segura esse pagode que tem muito conteúdo para ti. Acho que cada vez mais, né, o Legali, a Faculdade Legali abriu os olhos, né, não é de hoje, mas abriu os olhos já há algum tempo para a importância do estudo em direito de trânsito. Então, já tive a oportunidade de ministrar alguns cursos pela Legali, outros professores também. Érica, tu já deu um curso também, né? Já, algumas aulas lá na Legali também. Né? Então, assim, recentemente, não digo recentemente, mas não é em todo lugar, né, que tu encontra, e aqui a faculdade, eu fico muito feliz, né, em compor esse time, porque aqui há realmente uma preocupação com a tua aprendizagem, com a tua aprendizagem e com o estudo dessa matéria que é tão importante. E como a gente viu, né, ao longo desses 4 dias aí de evento, afeta todo mundo, né? Todo mundo faz parte desse sistema de trânsito. Então, é importante que tu saiba se tu pretende atuar, se tu já atua, ou se tu é simplesmente um condutor, se tu é um proprietário de veículo, se tu é pedestre, né? Todo mundo tem que saber o direito, né? Já que a gente não tem o ensino de direito de trânsito lá na escola, lá na faculdade, como deveria ter, né? Porque é básico, todo mundo devia conhecer, que aqui tu aproveite esse momento aí para saber um pouquinho mais desse importante tema. Se tu acha que terminou não, né? Né, Pan? Amanhã é comigo. Vocês vão ver uma aula aí sobre o poder do marketing digital na prospecção de clientes na área de direito de trânsito.
Vocês tiveram uma semana aí de imersão na área de direito de trânsito. A gente começou com a doutora Andréia, que falou sobre as possibilidades na área de direito de trânsito. Carlinha e a Érica, que falaram aí sobre assuntos importantíssimos, sobre notificação e AIT. E, né, a mestre aqui, que fala sobre crimes de direito de trânsito. E amanhã vai ser comigo. Eu espero que vocês gostem da aula. E eu quero ver todo mundo aqui interagindo, conversando, mandando muitos questionamentos, porque nós estamos aí para isso. Isso aí, então vem amanhã nesse mesmo bate-canal, porque tu vai pegar todo esse conhecimento que tu aprendeu durante a semana e bora lá, né, prospectar bons clientes. Como é que tu te posiciona em redes sociais, né? Eu não vou dar spoiler, porque eu já dei ali uma espiada no material, então sei que tá bom, conheço essa figura aqui e sei que vai ter muita coisa boa para compartilhar contigo. Então, aliás, né, vocês já receberam aí o nosso e-book, quem é que fez essa belezura? Pamela, né? A gente encaminhou o material para ela e ela que foi a responsável aí por fazer toda essa arte. A guria se puxa, né? Se puxa. Então tá, minha gente. Um beijo. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Gente.